Onde os teus pés não querem ir. E falou isso significado com a morte que ele havia de enfrentar, de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Somente até aí, feche seus olhos. Senhor, esta é a sua palavra, fala conosco. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a Bíblia diz, onde acabamos de ler, essa história, Jesus acabou de ser ressuscitado, os discípulos estão frustrados, desanimados, estão totalmente frustrados. E por quê? Porque agora eles estão sendo mais perseguidos do que nunca. Jesus ressuscita, eles estão sendo perseguidos, e Pedro tem a grande ideia de voltar a pescar de novo. E a Bíblia diz que estavam ali com ele João, Natanael, estava com ele os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos que nós não conhecemos. E Pedro resolve ir pescar porque eles estão frustrados, porque eles achavam que Jesus viria para poder ser o Salvador, para guerrear contra Roma, para poder vencer aquela batalha. E agora Jesus é morto, eles estão sendo perseguidos, e eles estão ali frustrados porque é a terceira vez que Jesus vai estar com eles. E Jesus vai aparecer agora esse fogareiro, no braseiro, vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Eles estão pescando lá 3 vezes, e Pedro vai dizer: tu sabes, Senhor. E a última vez ele vai dizer: Pedro, tu me ama, então segue. Esse é o contexto. E o Senhor fala comigo que me dá um tempo para essa mensagem. Eu quero que você fale esse tempo para você guardar ele. Diga assim: precisamos ser resgatados. A gente lê essa história e acha que é só Pedro, mas é verdade, Jesus foi ali na missão de resgatar aqueles 7 discípulos que havia desistido do chamado, do ministério, desistido de tudo. Jesus vai lá resgatar aqueles 7 discípulos. Isso fala muito ao meu coração sobre isso. Eu quero compartilhar com os irmãos 5 coisas que o Senhor vai nos resgatar. 5 áreas. Talvez no final da mensagem você vai se identificar com alguma delas, ou quem sabe até com todas elas. Precisamos ser resgatados quando voltamos a fazer o que não nos pertence mais fazer. Jesus havia salvado Pedro, dizendo: Pedro, você agora não é mais pescador de peixe, eu te farei pescador de homens. Mas devido à frustração, devido à angústia, aos medos de Pedro, ele voltou a fazer aquilo que um dia Jesus disse que ele não faria mais. Aquilo que um dia Jesus falou para ele: olha, Pedro, eu te farei não mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Agora Pedro volta a fazer aquilo que um dia Jesus libertou ele, aquilo que um dia o Senhor deu destino para ele. Pedro, ele volta a fazer. Precisamos ser resgatados como voltamos a fazer aquilo que um dia o Senhor pediu para que nós não fizéssemos mais. Quando nossos fatos, medos e lugares que deixamos, a gente volta para lá. Precisamos ser resgatados pelo Senhor. Quando voltamos a frequentar lugares, a ouvir músicas que um dia nós largamos, a fazer práticas que um dia largamos,
precisamos ser resgatados pelo Senhor. Pedro voltou para o lugar que não cabia mais ele, já tinha sido salvo daquele lugar, e Pedro agora ele volta para aquele lugar e precisou que Jesus fosse lá pela terceira vez para resgatar ele de novo. Segundo, precisamos ser resgatados quando estamos influenciando outros com as nossas dores. Pedro agora está frustrado, mas a dor de Pedro vai fazer com que mais 6 discípulos sigam ele de volta para a pesca. Precisamos ser resgatados quando a nossa dor, a nossa ferida, quando o sangue da nossa ferida respinga no nosso irmão e começa a tocar o nosso irmão. Quando as nossas dores, quando os nossos medos, nossas frustrações atingem outras pessoas, precisamos ser resgatados. Pedro não só foi pescar, mas levou com ele junto os seus amigos. Quando a minha dor não curada toca outras pessoas, quando a minha frustração com o pastor, com a igreja, faz com que, com a comunidade de fé, faz com que eu atinja os meus filhos, faz com que eu atinja o meu irmão, quando eu faço pessoas perto de mim sofrer porque as minhas dores me fez tornar um poço de amargura, eu estou ferido, estou machucado e começo a respingar em todo mundo. Quando as nossas palavras machucam mais do que cura, precisamos ser resgatados. Quando as nossas ações envergonham mais do que inspiram, precisamos ser resgatados. Quando os nossos talentos, os nossos dons servem mais para entreter o povo do que para edificar, precisamos ser resgatados. Aleluia. Quantos Pedros, cheios de dons e talentos, estão aí tocando nos barzinhos, estão servindo a outros deuses? Esses dias estava com a minha esposa no shopping e vi um jovem lá que tocava na igreja, hoje está tocando no mundo. E quando ele me viu, ele estava com o bonezinho embaixo assim, ele olhou para mim assim e abaixou a cabeça. E a gente foi até ele, eu abracei ele. É o Pedro da vida, irmãos. Falei, estou com saudade de te vir tocar. Ele começou a chorar, abriu o coração, e agora há poucos dias ele voltou para a igreja. Precisamos ser resgatados. Quando nossos dons e talentos servem para interter e não para poder edificar. Terceiro, precisamos ser resgatados quando não temos mais nada de Deus para dar às pessoas. Versículo 5, Jesus pergunta para os discípulos: filhos, acaso vocês têm peixe para comer? Eles responderam: não temos nada. Quando não temos mais pão para dar para as pessoas, precisamos ser resgatados. Quando as pessoas olham para nós, chegam para nós, olham no olho e falam: pastor, eu preciso de uma oração, eu preciso de se tocar, eu preciso, sabe, pastor, eu estou desesperado. E nós oferecemos, sabe o que? Religião. Vai no culto, vai na igreja, vai não sei o que, lê um livro, faz isso. Oferecemos rituais e liturgias, porque não temos mais pão. Oferecemos mais liturgia do que tudo, porque o pão da vida está faltando na nossa vida. Não temos mais nada. Aí oferecemos o culto, a liturgia, porque não temos mais o pão da vida para oferecer às pessoas. E é claro que não temos, porque os discípulos disseram: não temos nada.
Porque quanto mais longe de Jesus, menos pão nós temos. Quanto mais longe de Jesus, menos alimentos vamos ter para oferecer para as pessoas. Aí oferecemos cultos, liturgias, rituais, religião, porque não temos mais Jesus para oferecer para as pessoas. Precisamos ser resgatados para poder voltar a dar pão de novo para as pessoas, a oferecer Jesus verdadeiro para a pessoa, a ter alimento verdadeiro para dar. Precisamos ser resgatados quando não temos mais nada para poder oferecer para as pessoas. Quarto, precisamos ser resgatados quando não reconhecemos mais a voz e a presença de Jesus. Os discípulos, Jesus gritou na praia e os discípulos não reconheceram quem era Jesus. Eu pergunto para você, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz dele, mas tão profunda que você se rolou no chão, que você gritou, que você se desesperou, que você, sabe, ficou naquele lugar de oração, que não dá mais vontade de sair de lá? Hoje queremos ouvir a voz dele, mas não sabemos se a voz é dele, se a voz é do diabo, de quem é a voz. Perdemos a presença, perdemos a intimidade. E quando isso acontece com a gente, precisamos ser resgatados. Precisamos que Ele nos resgata. Quando nós deixamos de reconhecer a voz dele. Qual foi a última vez que você se derramou de verdade em lágrimas, com o coração aberto na presença dele? Quinto e último, precisamos ser resgatados quando achamos que podemos andar sozinhos. Quando achamos que podemos andar sozinhos, precisamos ser resgatados. Ele disse: Pedro, quando você era jovem, você ia aonde você queria, fazia o que queria, mas agora que quando você amadurecer, alguém vai pegar na sua mão, vai te conduzir, vai te levar para onde você não quer ir. Ele estava falando aqui que Pedro, a vez de morrer crucificado, e a vez de morrer de cabeça para baixo por amor dele. E aqui é interessante também, precisamos ser resgatados quando achamos que já sabemos tudo, achamos que nada mais nos surpreende. É porque eu sei pregar. Eu tenho 200 sermões aqui no tablet, eu sei pregar. Se chegar aqui, ó, eu vou pregar e tudo bem. Eu preciso ser resgatado. É porque eu sei tocar. E agora eu não pergunto mais ao Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu toque para ti? Eu vou viver no automático. Precisa ser resgatado. Precisamos ser resgatados quando achamos que sabemos fazer, quando não temos mais dependência do Espírito Santo, quando que não oramos mais de Deus, porque o Senhor quer ouvir que eu cante, Deus quer ouvir o que o Senhor quer que eu pregue. Precisamos ser resgatados. Quando você não sabia vender, quando você não tinha tantos clientes, você ia para o joelho e orava: Senhor, abre as portas, me dá cliente, me ajuda. Mas hoje você é autossuficiente, você já sabe, até a carteira grande, e saiu do lugar da dependência de Deus. Precisamos ser resgatados. Quando você não sabia cantar, nem tocar, nem ministrar, nem pregar, você vinha para o lugar da oração e chorava aos pés de Jesus. Espírito Santo, fala comigo, me ajuda. O que o Senhor quer que eu cante, o que o Senhor quer que eu pregue. Nós estamos autossuficientes. Precisamos ser resgatados. Compramos, vendemos, casamos, mudamos,
sem perguntar para Ele o que Ele quer de nós. A igreja está cheia, está uma bênção, está tudo fluindo, temos culto de manhã, à noite, quarta-feira, temos células, mas eu preciso ser resgatado. Precisamos ser resgatados. E para contrapor isso, eu quero falar agora. Talvez você se identificou com algumas dessas, 5. E eu me identifico com todas. Eu quero falar agora sobre 5 formas que Jesus nos resgata. A primeira dela é permitindo frustrações. Não pegaram nada a noite toda. A forma que Jesus vai nos resgatar é permitindo frustrações na nossa vida. Não sai da forma que esperamos, não é da maneira que a gente pensa, que a gente quer. Deus permite, como os discípulos ficaram frustrados, voltaram a pescar. Ele permite nós nos frustrarmos para Ele vir nos resgatar de novo. Uma das formas de Deus trabalhar com a gente é nos frustrando para nos trazer de volta para o lugar da independência de novo. Os discípulos foram na força do braço, na sua vontade, pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Ele permite situações, pessoas, tudo nos frustrar, para que Ele possa achar um lugar de intimidade no nosso coração de novo, um lugar de dependência dele de novo. Segundo, Ele nos resgata quando nos visita novamente. Jesus apareceu aos seus discípulos pela 3ª vez na praia, visitou eles de novo. E quem sabe hoje, no final desse culto, Ele vai te visitar de novo, para te resgatar dessa frieza espiritual, essa distância do Senhor. E Ele tem formas de nos visitar. Ele nos visita, talvez trazendo uma canção antiga ao nosso coração, um louvor, um abraço de alguém. Trazendo no nosso coração uma lembrança de quando nós nos convertemos, ou de milagres que recebemos. Ele nos resgata quando nos visita. A Bíblia diz que pela 3ª vez Ele está agora se apresentando aos discípulos de novo, porque os discípulos tinham se perdido, estavam frustrados, estavam frios, desanimados. E Ele faz questão de ir lá mais uma vez visitar os discípulos. Quando Ele nos visita, é uma forma de Ele nos resgatar de novo. Isso é interessante, porque quantas vezes, irmãos, eu subi aqui nesse altar, depois de jejuar 3 dias, e fui pregar, fui ministrar, e não aconteceu nada. Porque eu andava muito na meritocracia. Se eu orasse, se eu jejuasse, se Deus fizer, é mérito meu, porque eu jejuei, porque eu orei. Eu já teve dia de eu pregar aqui, eu encher o bucho de casa, e chegar aqui, Deus derramar uma glória sobrenatural, e pessoas serem tocadas e salvas, porque a glória é dele, continua sendo dele, será dele, até a volta de Jesus. Precisamos ser resgatados, Senhor. Aleluia. Aleluia. Terceiro, Ele nos resgata quando nos leva no mesmo lugar onde fomos feridos. Quando os discípulos chegaram a Jesus ali na praia, tinha ali uma fogueira acesa, um braseiro, onde havia peixe e pão. Pastor Antônio, essa palavra ali, braseiro, ela só vai aparecer 2 vezes em todo o Novo Testamento. A primeira vez
é quando Pedro nega Jesus em volta do braseiro da fogueira. A segunda vez é aqui, quando Jesus visita eles na praia, Jesus prepara um cenário igual, parecido com o que Pedro negou. E ele prepara todo aquele cenário igualzinho, do braseiro, da fogueira. E quando Pedro chega lá, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na terceira vez Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele nos resgata quando leva no mesmo lugar que fomos feridos. Jesus prepara todo o cenário, porque Pedro negou em 3 vezes. Na cena do crime, Jesus monta outra cena do crime e traz Pedro de novo para poder resgatar Pedro. É porque na medida que você foi ferido, na mesma medida Deus vai te curar. Na medida que você foi machucado lá, é a mesma medida que Deus vai trazer cura sobre a sua vida aqui. O diabo nos leva para a cena do crime para poder nos humilhar, mas Jesus nos traz a cena do crime para poder nos curar. Por isso ele monta aquele mesmo cenário, traz Pedro de novo e traz cura sobre Pedro. E Jesus nos visita, Jesus nos resgata, nos levando a lugares que fomos feridos, a lugares de perdão que ainda não liberamos, a lugares que nos machucaram, para que possamos ser curados e trazer o perdão que ainda não foi liberado. Quarto, ele nos resgata, nos dando pão e peixe para comer. É quando voltamos a ler a Bíblia e aquela leitura que era diária, a Bíblia começa a saltar nos nossos olhos. Começamos a ter intimidade com Ele, a sentir a presença dEle. As palavras começam a sair da nossa vista e entrar no nosso coração. Quando João viu que ele mandou jogar a rede do lado direito, João reconheceu ele. Voltou a conhecer ele de novo. Voltou da intimidade de novo, saber quem ele era de novo. E quantas vezes, irmãos, perdemos esse lugar de intimidade, de conhecer quem ele é, de saber quem ele é. Esse lugar de estar tão pertinho dele, de saber e reconhecer a sua voz, as formas que ele trabalha, o jeito que ele trabalha. Ele veio nos resgatar, nos dando pão e peixe, para que possamos, na mesa com Ele, conhecer o senhorio dele de novo sobre nós. Quinto e último lugar, Ele nos resgata, nos repetindo o convite que um dia Ele nos fez. Lembra que lá atrás, quando Ele chamou Pedro, Ele falou para Pedro: Pedro, vem em mim. Pedro, vem em mim. Segue. Olha que Jesus a terceira vez de novo, repetindo o convite para Pedro. Lá ele falou: Pedro, segue. E Pedro começou a seguir Jesus. Mas no meio do caminho, Pedro se frustrou, negou, chorou, desistiu. E Jesus veio pela terceira vez, porque Ele é um Deus de segunda chances. Porque Ele é um Deus que não desiste de mim e de você. Porque Ele é um Deus que, se preciso for, Ele vai nos visitar e vai dizer: segue-me. Eu ainda não desisti de você. Eu ainda tenho propósito com você. Eu ainda tenho projeto com você. Segue-me. Encerro essa mensagem aqui contando um testemunho meu. 2011, eu estava desde 2006 a 2011 tomando conta de uma igreja em Sarzedo. Só que em 2011 eu me afastei, falei com a minha esposa que nunca mais eu queria pastorear de novo.
Nunca mais eu queria pregar de novo. Que nunca mais eu queria ter nenhuma responsabilidade na igreja. E que período de luta, irmãos. A gente largou 6 igrejas azedas, muçulmano grande, e desistimos. Aí eu ia pro quarto orar. Meu caderninho, na época não era tarde, tinha caderninho, pastor, eu tentei de anotar mensagem, só dizia para mim assim: por que você está levando o caderno? Não tem mais altar para você pregar. Não tem mais tudo para você pregar. E eu deixei o caderninho de lado, ia para sua cabine. Daí um belo dia, em 2011, eu estou no quarto, bem na Bíblia, orando. A Tainara vai e me chama e fala: pai! Ela era novinha ainda, acho que 9, 10 anos. Vamos brincar de desenhar? E eu, meu Deus, vamos. Aí tem aquelas folhas de ofício, né? Deu uma pra ela, pra mim. E ela falou assim: pai, a gente vai ter que dar nota, viu? No desenho, de ficar bonito. Estezinha, eu no quarto com ela, desenhando. Ela falou assim: então vamos desenhar o quê? Eu falei: desenhar o nosso cachorro. Amor, pega o nome do nosso cachorro na época. Eu esqueci, sempre se confundo com o bode. Era Pati, mas não Pati, não Patrícia, era Pati. Era uma puduzinha linda, bonitinha, que tinha em casa. Aí a Tainara foi desenhar a cachorrinha, irmãos. E quando ela terminou o desenho que ela me entregou, eu olhei aquilo e falei: meu Deus, eu não consegui achar a cabeça do cachorro, irmãos, tão feio que estava o desenho. Que desenho feio! E eu pensei comigo: essa menina merece um 0 bem grande. Só que eu, por ação de pai, né? Eu fui lá e dei um 9 para ela. Entreguei a prova para ela, achei que ela ia ficar feliz. Quando ela viu o 9, ela falou comigo: pai, o Senhor me deu um 9. Agora eu estou aqui a sua prova, você vai desenhar agora que eu vou te dar nota. Irmãos, eu não sou um bom desenhista, mas desenhei lá uma árvorezinha. É bonitinho. Escrevi nota, peguei a prova para ela, ela me deu 0, irmãos. Negativo, me deu 0. Mas, meu Deus, ficou com raiva. Aí ela mais uma prova, falei: desenha de novo, minha filha, que eu vou te dar outra nota. Ela foi fez um outro desenho lá qualquer, que também estava vendo as coisas não. Eu fui lá e dei 10 para ela. Ela ficou tão feliz que eu desenhei também tipo um cubo de gelo. Ela não me deu 10, ela me deu 100, irmãos. Aí naquele momento o quarto ali, eu estava frustrado, desistido. Essa semana eu comecei a trazer isso na minha memória. Ele falava comigo: sabe o desejo da sua filha? Que você deu 9 para ela? Era você em 2011. Você merecia um 0. E eu te dei um 9. E agora, em 2026, eu estou te dando 100. Eu estou reescrevendo essa história, Pedro. Uma história de frustração, de desistência. Vem e segue, Pedro. E talvez você entrou aqui essa manhã pedindo Deus para falar com você. É o Pedro da vida que talvez está frustrado, desistiu do chamado, do ministério, desistiu de tantas coisas na sua vida que Deus te prometeu, que Deus falou que ia te dar. Mas Ele viu você hoje, Pedro. Ele sabe dos seus medos, dos seus anseios. Ele sabe que
Você já pescou a noite inteira e não pegou nada. Ele sabe que você já desistiu. Ele sabe das suas forças. E Ele fala ao seu coração hoje de novo: vem e segue. Eu estou resgatando você de novo. Eu estou tirando essa frieza espiritual, esse viver automático, esse viver de culto de domingo a domingo. Eu estou te alinhando um propósito de novo que eu te dei lá atrás, Pedro. Eu estou trazendo um novo tempo, Pedro. Estou trazendo um novo tempo de intimidade. Estou trazendo um novo tempo, Pedro, que você vai comer pão comigo e peixe comigo, Pedro. Eu estou trazendo um novo tempo, Pedro. Um tempo de honra. Um tempo que você merecia um 0. Mas eu sou pai, eu vou te dar um 100, Pedro. Eu vou te ajudar, Pedro, a vencer suas frustrações, a não alargar a rede que eu te dei, que é de pescar homens, para você não voltar a pescar peixe novo, para você não voltar para o lugar que eu te tirei, Pedro. Pedro, eu estou escrevendo uma nova história, Pedro. Pedro, eu não tenho o mesmo cenário de novo, Pedro. O cenário que você me ligou, eu não tenho o mesmo cenário, porque nesse mesmo cenário que eu vou te curar, Pedro. Que eu vou te dar propósito de novo, Pedro. Que eu vou avivar o seu coração de novo, Pedro. Que eu vou queimar em ti, arder de novo a vontade de estar na minha presença, Pedro. Pedro, eu não desisti de você, Pedro. E tu vai viver o extraordinário. Se pode ter comigo, deixa essa canção agora como está o seu coração. Meu Deus, o Senhor é santo, Pai. Oh, Rabá, que a sua me comandasse. Ele quer resgatar você hoje. Ele quer te resgatar do automático, te resgatar das suas vontades, do que você acha que sabe. Ele quer resgatar você hoje. Deixa essa canção falar ao seu coração. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos.
minha vida tu és Senhor, eu sou teu. Nome que é sobre cruz é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Tipo da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Diga para ele. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor faz mudar o mundo. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor mudar o mundo. Diga a sua conclusão. O Senhor vai te voltar a te dar pão de novo. O Senhor vai te dar peixe de novo. Você vai voltar a alimentar pessoas de novo. Você vai voltar a pescar pessoas de novo. Você vai voltar a propósito de novo. Você vai voltar a ficar no centro da vontade dele de novo. Você vai voltar a depender dele de novo. Você vai voltar a reconhecer a voz dele de novo. Você vai voltar a ser íntimo dele de novo.